Gostaria de agradecer ao pastor Eusébio mais uma vez pela oportunidade, pela liderança da igreja, por todos vocês, por permitir e ceder o púlpito para que eu estivesse aqui transmitindo a palavra que é do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, hoje eu gostaria que vocês, se possível, colocassem de pé, para que a gente pudesse estar lendo o texto bíblico em reverência ao nosso Deus, e abrissem a Bíblia de vocês ou acessassem no smartphone, na epístola de Paulo, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nosso irmão vai estar projetando para vocês, nós estaremos meditando no versículo 14 e o versículo 16, do 14 ao 16. Eu estou utilizando aqui a NVI, que é a nova versão internacional, acredito que não vai fazer muita diferença na tradução dos irmãos. E esse texto, irmão, tem tudo a ver com família, e o tema que eu dou para essa mensagem é Igreja, Família de Deus. Embora Paulo comece a falar, no começo desse capítulo, no versículo 1, a qual não está projetando, ele começa a falar aqui a respeito dos bispos, do presbítero, e Paulo, ele vai falar com Timóteo, seu filho na fé, que era pastor da igreja ali em Éfeso, a respeito do comportamento de como que um pastor deve se comportar, ou como que um cristão, ou como o povo de Deus deve se comportar. E assim no versículo 14, a palavra de Deus nos diz, Paulo dizendo e falando a Timóteo, escrevo-lhe essas coisas, embora espero ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Então, casa de Deus, igreja do Deus vivo e coluna e fundamento da verdade. Deus abençoe a leitura da sua palavra, os irmãos já podem se sentar. Meus prezados irmãos, o maior privilégio que eu e você que está nos assistindo, que porventura irá nos assistir após, é que nós fazemos parte da igreja de Deus. Nós fazemos parte da igreja do nosso Senhor Jesus e por isso nós somos família. Nós somos família unida, juntos. Fazemos parte da igreja de Deus. Um autor bíblico a qual muitos de vocês já devem conhecer, que escreveu um livro Uma Vida com Propósito, Rick Warren, vai dizer no seu livro a respeito da igreja. Ele diz que ser membro da família de Deus não é algo irrelevante, nem algo a ser negligenciado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. A pessoa que diz, não preciso de igreja, é soberba e ignorante. Ele diz que a igreja é tão importante que Jesus morreu e deu a sua vida. É muito comum, irmãos, as pessoas hoje dizerem que são crentes, mas não gostam de igreja, não querem saber de igreja e muito menos vêm à igreja. Ou, de uma certa forma, não entenderam o que é ser igreja. E ele fazendo esse comentário, eu comecei a analisar o que ele estava falando a respeito da igreja, eu achei que, na verdade, eu penso que ser ignorante é pensar dessa forma, porque uma vez inserido, convertido, Deus nos converteu, trouxe do mundo, nos justificou e regenerou, nós fazemos parte e estamos inseridos no corpo de Cristo. Então, se nós estamos inseridos no corpo de Cristo, nós fazemos parte da família do nosso Deus. No momento que nós somos também inseridos na família de Deus, fazer parte da igreja não é mais uma opção. Fazer parte da igreja é um privilégio.
Tanto é que Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 19, vai dizer: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Aqui, irmãos, o sentido de estrangeiro, Paulo ele quer trazer para nós um sentido de que nós não somos mais um povo estranho, que nós não somos mais um povo sem uma família. E o sentido a qual ele vai falar a respeito de forasteiros, também nos vai trazer um sentido que nós somos um povo da mesma nação, da mesma pátria celestial. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 12, ele também vai acrescentar, e ele vai dizer: ora, assim como o corpo é uma unidade, ou seja, o corpo é uma unidade, o corpo de Cristo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um corpo só, assim também com respeito a Cristo. Ou seja, corpo é uma unidade, e essa unidade é uma qualidade de ser único, de não poder ser dividido, de não se poder ser separado. Por que eu digo isso? Porque o crente não pode viver isolado dos demais fiéis, pois somos um corpo, somos uma família. O nosso relacionamento com Cristo, ele é pessoal. Ele é pessoal, nós falamos com o nosso Deus. Porém, na família de Cristo não existe separação, não existe crente como uma ilha que ande separado. Na família de Deus nós andamos juntos. E olha que interessante, o que a Bíblia diz sobre essa união. Ele vai falar aqui no plural, sempre no plural. Ele fala que nós fomos ajuntados, Efésios 4,16. Ele fala que nós fomos ligados, Colossenses 2,19. Ele fala que nós fomos unidos, 1 Coríntios 12,12. Ele diz que fomos edificados, Efésios 2, 21, 22. Tornado membro um dos outros, Efésios 3, 6. Filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, Romanos 8, 17. E que nós seremos arrebatados juntos, 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Seremos arrebatados juntos na segunda vinda de Cristo. Não existe um arrebatamento antes. É assim eu creio. Então, quando nós vemos aqui essas questões no plural, nós vemos que não somos únicos, separados. Não fomos chamados como família para vivermos isolados. Não existe crente no singular. Ao contrário a isso, e para quem não está ligado no corpo de Cristo, não faz parte da família de Deus. Por que eu falo isso? Porque existe um fenômeno que tem crescido muito, que chama desigrejados. É um fenômeno que tem crescido no Brasil, no mundo, por conta de pessoas que não entenderam o que é ser igreja, o que é fazer parte do corpo de Cristo, não entendeu o que é esse privilégio que Deus nos deu, porque foi Ele que nos amou, foi Ele que nos chamou, Ele que nos tirou da condenação eterna e trouxe para a família dele. Tanto é que nós ganhamos uma nova identidade. Para as pessoas que estão desligadas, elas acham que podem continuar desligadas. Só que elas não são beneficiadas por aquilo que a família, a qual Deus instituiu, ou a qual o corpo de Cristo, que também é uma família, podem se beneficiar, serem abençoados. Então, ao invés de ser juntado, será espalhado, Mateus 12, 30. Ao invés de ser ligado, será desligado, Mateus 18. Ao invés de ser unido, será separado de Deus, Colossenses 1, 21. Ao invés de ser edificado, será destruído, Salmos 34, 21. Ao invés de ser membro de Cristo, será lançado fora desse corpo, João 15, 6. Ao invés de ser filho de Deus, será bastardo, Hebreus 12, 8. E ao invés de ser arrebatado, será no último dia condenado,
2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Então, não existe crente fora do corpo. Qual que é o contexto de Paulo nesse capítulo 3, nesses versículos? É Paulo escrevendo a Timóteo, e Paulo dando algumas orientações a Timóteo, a qual ele deve ensinar ou praticar na igreja de Éfeso, a qual ele era pastor. E ele vai dizer no versículo 15 assim: mães, falando para Timóteo, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar, ou seja, como que as pessoas devem proceder na casa de Deus. E eu te faço 3 perguntas sobre o comportamento, sobre o nosso comportamento. Se nós somos unidos, se nós somos família de Deus, se somos apenas um corpo, como nós devemos proceder na igreja, com a igreja e sendo parte da igreja? Sendo parte da igreja, como deve ser o nosso comportamento? Então, Paulo, aqui ele começa, ele vai usar 3 metáforas, e eu quero explicar essas metáforas para vocês. A primeira dela diz no versículo 15, que a igreja é a casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. A igreja não é a casa da mãe Joana. Igreja não é um clube. Igreja não é um ajuntamento de pessoas. Igreja é a casa de Deus. E se ela é de Deus, ela tem um dono. Quem é o dono da igreja? É aquele que morreu por nós na cruz, Cristo Jesus, que derramou seu sangue. Se Cristo é nosso dono, se Cristo é dono da igreja, nós então não somos dono de nada. Por que eu tenho que dizer sobre isso? Porque tem gente que acha que é dono da igreja. Quando você abre o jornal, nessas redes de gospel, não, é bem natural e é muito natural nos dias de hoje uma placa escrita: vende-se com tantos membros. As pessoas estão vendendo igreja com membros. Então a igreja não pertence a ninguém, a igreja não pertence a um grupo, a igreja não pertence à diretoria, ao pastor, a igreja é do nosso Senhor Jesus. Ele é a cabeça da sua igreja e nós somos os membros. Segundo, a igreja também é a igreja do Deus vivo, no verso 15 ainda. Se a igreja é do Deus vivo, é porque ela está atuante, viva, e a igreja é um organismo. Ela está atuando. Se ela é viva, isso quer dizer que cada membro é responsável a trabalhar e a servir ao outro. Se somos membros um dos outros, uns dependem do outro como família. Um membro fora desse corpo, que não está ligado a esse corpo, ele morre, ele não pode estar vivo. Não pode estar vivo. Quem sustenta a questão da doutrina ou do movimento dos desigrejados estão morrendo fora do corpo. Se nós somos um corpo, e se você perde a parte de um corpo, o que acontece com a parte desse corpo que é arrancada? Ela morre. Ela morre. Ah, mas eu não vou para a igreja, mas eu sirvo a Cristo, eu conheço a Cristo, eu não preciso e a minha salvação não depende. De fato, a igreja não salva, mas ela anuncia a salvação, ela nutre, ela alimenta, e é aqui que nós somos família, é aqui que nós podemos contar uns com os outros, sermos ajudados e edificados pelo Cristo. Fora desse corpo, nós somos lançados assim como uma árvore que fica seca, e essa árvore jogada ao fogo é queimada, porque só serve de combustível. Então o fenômeno desigrijado tem crescido demais nos últimos dias. Pessoas desiludidas, cansadas, porque não entenderam o que é ser cristão, o que é ser igreja. Terceiro lugar, Paulo vai dizer que a igreja é a coluna e fundamento da verdade. Versículo 15. Vamos entender aqui um pouquinho sobre essa coluna e fundamento da verdade.
Aqui, irmãos, a palavra casa de Deus, no grego, é a palavra oikos. Essa palavra oikos no grego tem 3 significados. Ela pode significar casa, família e residência. E no contexto a qual Paulo está dizendo, ele está falando, ela se enquadra nesses 2 sentidos. Ou seja, o primeiro sentido é de casa como construção física ou edifício, ou, por exemplo, essa obra a qual nós estamos nos reunindo, e o segundo sentido é de casa como família de Deus. E olha que interessante, quando nós observamos, no mesmo capítulo, no versículo 4 e no versículo 5, quando ele fala da qualificação dos bispos, é o mesmo grego oikos, quando ele fala, ele deve governar bem sua própria casa, ou seja, olha, casa, família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, família, o grego oikos, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, Paulo está utilizando da mesma figura, no primeiro e no segundo aspecto. Casa do presbítero, família do presbítero, nessa qualidade. E ele então começa a transportar essa ideia de casa, de família, não só apenas família na fé, não só de família na fé, ele vai transportar para a igreja essa ideia, e olha como que ele trata essa igreja não somente como irmãos, como filho, como uma família na fé. 1 Timóteo ainda, em capítulo 5, no versículo 1 e o 2, ele vai falar sobre isso. Verso 1, 1 Timóteo 5, não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorta-o como se fosse seu pai. Trate os jovens como as irmãs, as mulheres idosas como as mães e as moças como as irmãs, com toda a pureza. Ou seja, ele está transportando a ideia de família, tanto que ele vai ensinar para nós que devemos tratar os mais idosos como se eles fossem os nossos pais. E como as mulheres mais idosas, como se elas fossem nossas mães, e nossos irmãos, nossas irmãs mais novas, realmente como irmãs e irmãos. No primeiro século, a qual o surgimento da igreja primitiva, isso causou um problema muito grande na igreja. Os romanos, os gregos, tinham um problema em entender algumas coisas a quais os cristãos faziam. O primeiro problema que eles tinham é a relação à ceia do Senhor, porque eles achavam que os cristãos comiam da carne e bebiam do sangue de forma literal. E o outro problema era a acusação que primeiro os cristãos tinham a respeito do incesto. Por quê? Porque essa realidade de família aqui era aplicada na igreja de tal forma que o marido chamava a esposa de irmã e que a esposa chamava o marido de irmão, e eles não entendiam, falavam, isso aqui só podia ser incesto. Essa praga era considerada praga. Eles não conseguiam entender essa realidade de família. Não conseguiam entender. E preste atenção, irmãos. O privilégio de fazer parte da igreja está no fato que eu e você fazemos parte da família de Deus. Um outro comentário bíblico de William Barclay, um comentarista bíblico que eu gosto muito, comentando esse texto, ele vai dizer o seguinte: a igreja não é um ajuntamento de conhecidos, nem mesmo uma reunião de amigos. Ou seja, ela é a família de Deus. A igreja é a família de Deus. E no momento que você e eu fazemos parte dessa igreja, nós fazemos também parte da família de Deus. Nós temos nome, ganhamos um nome novo, ganhamos uma identidade nova, e tudo que uma família pode oferecer. Outro aspecto da família é que ela é muito rica, viva e sempre crescente. E aqui no capítulo 4 de Atos, capítulo 4, versículo 34 e 35, existem alguns conflitos internos a respeito desse texto. Eu tenho,
Não sei se os irmãos têm. Porque a palavra vai dizer, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou heranças ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Ou seja, não havia nenhuma necessidade na família de Deus. Não faltava nada. Alguns vão argumentar que os primeiros cristãos estavam esperando a vinda de Cristo, então desfazia dos seus bens. Uns vão falar que era isso que acontecia. Mas eu acredito que essa não é a realidade, até poderia ser. Mas a realidade é que essa igreja, ela é uma igreja modelo para todos nós. Por isso foi registrado dessa forma, para que sirva de exemplo para mim e sirva de exemplo para vocês. Não faltava nada. Repartia-se cada um, segundo as necessidades que cada um tinha. E o interessante, a qual também nós podemos observar, que ela vai falar que o depositavam aos pés dos apóstolos. E existe também hoje no nosso meio, cristão de uma forma geral, pessoas contrárias ao dízimo. Elas não concordam com dar o dízimo, que na verdade nem é dar, é entregar. Ou seja, como que a igreja vai cumprir com as necessidades da família se nós não entregamos aquilo que é devido, aquilo que pertence ao nosso Deus? Ah, mas eu não dou porque a igreja e o pastor é ladrão. Bem, o ladrão vai dar conta a Deus. Pastor, onde é nas Escrituras que Deus nos levantou como juízes para administrar o dízimo na casa do Senhor? Deus não nos colocou como juízes para administrar os bens, o dízimo e a oferta na casa do Senhor. Os líderes são os responsáveis, assim como os apóstolos naquela época. Hoje não existe mais apóstolo. Hoje os líderes são os responsáveis em cumprir com essa orientação. E é tão bom, irmãos, quando a gente vê, por exemplo, a irmã passando aqui com a cesta básica, como que eu fico feliz de ver uma igreja que tem esse coração, esse entendimento da necessidade. Nós somos famílias. Nós somos famílias. Eu acredito que nós podemos melhorar um pouquinho mais aqui. Onde está essa igreja? Onde está essa igreja? William Hendricks, também um comentarista muito bom. Geralmente ele faz a exposição bíblica do livro de Apocalipse. É muito interessante o entendimento dele, a interpretação bíblica, exegética dele. Em outro comentário ele vai dizer que ser membro da família de Deus significa ter proteção. Salmo 59:16. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã. Louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Ou seja, Davi estava passando por momentos difíceis. Davi estava fugindo do rei Saul. Porém, ele vai dizer para nós que o Senhor o protegeu no dia de sua angústia. E eu te pergunto, irmãos, quantos livramentos Deus tem nos dado? Quantos livramentos o Senhor tem nos dado, irmãos? O Senhor tem nos guardado. E quem não está inserido nesse corpo, tem proteção? Ser membro da família de Deus significa ser aceito. João 6,37. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Esse texto está falando da eleição. Esse texto está falando da salvação
que Deus é quem envia o Filho. E quem vem até Cristo Jesus, de forma alguma será lançado fora, será rejeitado. Todos que foram salvos, eleitos, são aceitos por Jesus, de forma alguma será rejeitado. Somos aceitos por Ele, não pelo nossos méritos, não pelo nosso fazer, mas pela graça, tão somente e as misericórdias dele. Mas como eu posso ser aceito por Deus? Crendo, primeiramente, na palavra dele, porque é um método. O método, até mesmo para aqueles que são eleitos, é ouvir a palavra de Deus, porque se não ouvir a palavra de Deus, não tem fé, e a fé é proporcional à graça. Se eu não recebo, eu não creio. Mas eu preciso abraçar o presente que eu não mereço. Essa é o meu livre-arbítrio na salvação. É apenas estender um presente que eu não mereço. Então, para ser aceito, basta ouvir a voz do nosso Senhor. Para ser aceito, basta ouvir basta crer nesse Cristo que aceita e não te rejeita. Ser membro da família de Deus significa ter também refúgio. Salmo 46, no versículo 1, um salmo muito conhecido nosso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ou seja, ter refúgio é ter tranquilidade ao meio às aflições, é ter conforto, gozar de paz, de sossego ao meio à angústia, ter abrigo dos perigos nos dias da angústia. Então, ser membro da família de Deus significa também ter refúgio, proteção. Ser membro da família de Deus significa também ter identidade. João capítulo 1, 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha que privilégio. O privilégio de ser chamado por Deus de filho. O privilégio de podermos chamar nosso Deus de Pai. Se somos filhos, se temos uma nova identidade, nós também temos um passaporte. E esse passaporte é a herança dos seus salvos, que é o céu. É a eternidade junto com Deus. Ou seja, tudo que as pessoas procuram a ponto de afetividade, Deus colocou dentro da igreja. Por quê? Ela é a família de Deus. Se observarmos lá a partir de 1 Coríntios, os primeiros capítulos, era uma igreja complicada, problemática, mas não faltava nada. Não faltava nada. Então Deus colocou dentro da sua igreja tudo que o ser humano precisa na vida ao ponto da afetividade. Apenas a família de Deus, apenas o nosso Senhor pode nos oferecer. E ela também pode nos oferecer uma solução. Ela pode nos oferecer uma solução para o nosso passado, pode oferecer para o presente e também pode nos oferecer uma solução para o futuro. Para o nosso passado, ela pode te oferecer, ou Jesus pode te oferecer perdão. Mateus capítulo 9, versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Então Jesus pode te perdoar. Jesus pode oferecer para você perdão para o seu passado. Jesus pode te perdoar e Ele pode te perdoar agora, hoje. Não importa o erro, não importa o quanto, não importa o que você tenha feito, porque a palavra de Deus diz: onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. Não importa o quão fundo esteja um pecador, Deus tem poder para tirá-lo de lá.
para o presente, ele pode oferecer para você, que está nos ouvindo, segurança. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, Jesus está garantindo salvação eterna. Ele não dá, ele não tira. O pastor Jacó falou na sexta-feira 3 vezes, e eu me recordei porque eu gosto dessa área da salvação, da soterologia. Deus é quem salva, meus irmãos. Deus é quem nos modifica, regenera. Nós não aceitamos Jesus, foi Ele que nos aceitou. E Jesus diz aqui que Ele nos dá uma segurança. Uma vez salvo, salvo para sempre. E Ele justificará o seu pecado e fará de você uma nova vida, te chamará de filho. Para o futuro, Ele pode oferecer a igreja e o nosso Senhor Jesus. Pode oferecer vida eterna. Vida eterna, João 5,24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê nela, naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vida eterna. Basta crer. Basta crer no seu nome. Basta crer na sua palavra. Basta crer nessa mensagem. Quem crê naquele que salvou, aquele que tem poder para salvar, perdoar, assegurar, está dizendo que terá vida eterna. Terá vida eterna. E passará da morte para a vida. Agora, do ponto de vista da casa-templo, que seria a palavra grega oikos, ali na questão de residência, de coluna, de alicerce, da instituição, qual a sua importância? Qual a importância? Gálatas 6,10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta a você, meu amado irmão. A você, minha amada irmã, você que está nos assistindo. Já perguntou para o seu irmão ou para a sua irmã que está sentada ao seu lado se ela tem ou se ele tem alguma necessidade? Se nós somos família, nós temos responsabilidade. Assim como o pai tem responsabilidade com o filho na criação e os filhos em obediência aos pais, nós, como famílias e irmãos, também temos responsabilidades uns com outros. Ele faz parte, ela faz parte da sua família. Voltando agora lá para o verso 15 novamente. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Ou seja, já sabemos que essa casa é família, é base, é estrutura, que ela é propriedade exclusiva de Deus. Agora, já a palavra igreja do Deus vivo, que também está no versículo 15, ele já vai usar a palavra grega eclésia. E a palavra grega em eclésia quer dar a ideia de povo de Deus, chamado do mundo e enviado ao mundo. Ou seja, Deus nos chama, nos regenera, através da conversão, Ele vem nos santificando, nos preparando, e depois, eclésia, ou seja, chamados para fora, enviados ao mundo, para quê? Cumprir a missão. E existem 3 ideias aqui básicas que estão relacionadas a isso. A primeira delas, já terminando, que somos povo eleito de Deus. Jesus disse em João 15,16: vocês não me escolheram, mas eu o escolhi para quê? Irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedir em meu nome. Ou seja, aprendemos aqui
que fazer parte da igreja não é uma opção. Nossa, é uma opção de Deus. Nós aprendemos aqui que se fazemos parte dessa igreja, é porque também Deus assim quis e foi Ele que nos escolheu. E para que Ele nos chamou? Para que Ele nos elegeu? Para nós darmos fruto que permaneça. Por que eu também tenho que falar sobre isso? Porque as pessoas não entenderam o que é ser igreja. Não entenderam o que é ser igreja. Não entenderam o que é ser família de Deus. 1 Pedro 2, no versículo 9 e versículo 10. Vocês, porém, são geração. Olha como que o Senhor nos considera. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Tremendo isso aqui, meus irmãos. Quando você vier para a igreja, não diga eu vou para a igreja, diga eu faço parte da igreja. Quando você sai lá do Matadouro, sai lá de outro bairro, e vier andando, por acaso vier andando, seja a igreja no trajetório que você está passando. Não venha para a igreja, seja a igreja, ou seja, a missão é anunciar as grandezas daquele que nos chamou. Por isso nós somos eleitos, salvos, seguros. Eu faço parte da igreja. E por ser igreja, eu vou anunciar as grandezas do nosso Deus, povo de Deus, chamado do mundo, enviado ao mundo. João 20, 21. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ou seja, essa é a missão da igreja. A missão da igreja é adorar, louvar o nome, engrandecer o nome do nosso Deus. E logo após isso, a missão da igreja é enviar e pregar o evangelho onde quer que você esteja sendo igreja. Segundo lugar, ele continua: casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Versículo 15. O que Paulo quer dizer com Deus vivo? Aqui é uma referência contra os falsos deuses. Significa que só existe um único verdadeiro Deus, que fora dele não existe nenhum outro. Paulo está colocando que essa igreja é viva, porque o Deus vivo habita nessa igreja. Deus está no meio dela e Deus está em nosso meio. Deus vivo. 2 Coríntios 6,16, ele faz uma referência a isso, a falsos deuses. Por que o nosso Deus é vivo, não existe outros? Ele diz: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, quando estamos cantando, adorando, louvando aqui juntos, celebrando a esse Deus, nós estamos Portanto, pode baixar um pouquinho, por favor. Portanto, irmãos, quando estamos aqui então cantando, celebrando a esse Deus, nós estamos celebrando um Deus vivo. Quantas vezes esse Deus vivo falou com vocês ao longo da vida de vocês?
Quantas vezes, quando você veio cultuar a Deus, Deus falou com vocês através da palavra de Deus? Quantas vezes Deus se revelou através da sua palavra, quando você abriu pela manhã a palavra para fazer a meditação? Por isso nosso Deus é vivo. Porque se nós estivéssemos cultuando um Deus morto, nós não estaríamos aqui. Estamos aqui porque o nosso Deus é vivo, porque Ele está entre nós e somos sua família e devemos viver juntos. Irmão Paulo, tem um hino que diz assim: Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Se a gente tiver tempo, se o seu irmão pudesse cantar esse hino, eu agradeço. Terceiro lugar, verso 15 ainda. Ela é coluna e fundamento da verdade. Aqui, Paulo começa a usar a figura da arquitetura, ou seja, a coluna é uma linguagem que Paulo estava utilizando da arquitetura, lembrando que Paulo estava escrevendo a Timóteo, que era pastor de Éfeso, e Éfeso é uma cidade muito bonita. Até hoje, se você puxar lá, existem aqueles pilares, aquelas colunas, que são bonitas, de fato. Ou seja, as duas figuras que Paulo está utilizando aqui, utilizando a figura da cidade de Éfeso, é que uma delas era a viga de concreto, que sustentava e sustenta a igreja, e a outra que é o fundamento que sustenta a coluna, ou seja, a verdade. Por isso ela é a coluna e o fundamento da verdade. Isso também significa que a igreja não só sustenta a verdade, mas faz com que a verdade seja a coisa mais linda desse mundo. E a igreja é linda. Tanto é que Jesus compara ela a uma noiva. É tão interessante, irmãos, porque a verdade é a base da igreja e ela é construída nessa rocha. E essa rocha sabemos que é Cristo. E devemos fazer sempre essa pergunta, já encerrando. Onde está a nossa base? Onde está o nosso alicerce? Onde está a coluna? Onde estamos firmados? Será que é em Cristo Jesus? Ou será que estamos firmando a nossa vida no futebol aos domingos? Na frente da Netflix o dia inteiro? Ou será que estamos buscando esse alicerce para que a gente não venha desequilibrar? Nossa base, irmãos, é Jesus, pois ela é a viga de sustentação da sua igreja. Mas a verdade também não é somente a base. A verdade é a vida da sua igreja. Porque Jesus disse lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa verdade não somente nos sustenta, mas essa verdade é a nossa vida. Essa verdade não apenas nos transforma, mas é e deve ser a mensagem da igreja. E se essa verdade for a sua verdade, a sua base, ela também será a sua vida. E já encerrando, meus irmãos, que esse Jesus que é crido no mundo, que foi recebido na glória, também seja o nosso Cristo. Você quer fazer parte da igreja de Deus? Você quer fazer parte dessa família chamada igreja? O que você precisa fazer? O que você precisa saber para que você possa fazer parte dessa família, uma família de fato com muitos problemas. Você será mais um no nosso meio, mas uma família que tem um Cristo que salva, uma igreja que é família na hora da nossa angústia, uma igreja que é amiga no momento das nossas tribulações. O que eu posso fazer, o que eu devo fazer? Primeiro, creia em Jesus. Creia em Jesus. Creia no Senhor. E você que está afastado da presença do Senhor, que vive desigrejado, que está desanimado,
está frustrado com alguma coisa, volte para o nosso Deus. Volte para a casa do Pai. Aqui você vai encontrar acolhida. Não olhe mais para os homens, olhe apenas para Jesus e receba um novo nome, uma nova identidade, uma nova família e o mais importante, a salvação da sua alma. Que Deus nos abençoe.